Olá, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia e vamos falar aqui um pouco sobre o Benfica neste dia 17 de março de 2023. E os temas que estão na ordem do dia é os quartos de final da Champions, o sorteio já aconteceu e já temos o nosso adversário, a convocatória de Roberto Martínez para a Seleção Nacional, a possibilidade do Gilberto sair e o jogo contra o Vitória de Guimarães amanhã às 18 horas no Estádio da Luz. Começar pelo sorteio da Champions, que deu-nos o Inter. Para mim é um adversário que nós podemos superar, mas eu preferia o Chelsea. Porquê? Porque o Chelsea está a passar uma má fase na Champions e porque tem lá o nosso 6 jogador Enzo, portanto seria muito bom superar o Chelsea nestes quartos finais da Champions, calhando-nos o Inter, que é o segundo classificado da Liga Italiana, treinado pelo Simeone Inzaghi, um treinador que no seu currículo tem 2 taças de Itália e 4 supertaças, que fez uma carreira longa enquanto treinador na Lazio e está há 2 épocas no Inter. É um treinador que é bem visto no Inter de Milão. Vamos ver o que é que vai dar esse jogo. Acredito que o Benfica pode superar, embora o Inter tenha excelentes jogadores. Tem o Lukaku, só o Lukaku toda a gente conhece, é capaz de decidir um jogo. Tem o Lautaro Martínez, enfim, eu destacaria estes 2 jogadores. Também tem outros jogadores de grande qualidade. O seu plantel está avaliado na sua totalidade em 555,95 milhões, quase o dobro do Benfica. O Benfica é 300 e tal milhões. Em termos de títulos, eles têm 3 Ligas dos Campeões, uma Liga dos Campeões e 2 Taças dos Campeões Europeus. A Taça dos Campeões Europeus era o antecessor da Liga dos Campeões e eles na Taça dos Campeões Europeus ganharam-nos uma final, nomeadamente a final de 65. E nós temos que ganhar agora ao Inter para, de certa forma, nos vingarmos dessa final perdida em 65. Portanto, Benfica é um clube histórico, tem 2 Ligas dos Campeões, o Benfica, tem muitos campeonatos nacionais portugueses. É um clube que está habituado às ligas europeias e, portanto, tem tudo para superar este Inter de Milão, que também é um bom clube, também tem muita história, mas acredito que o Benfica tem mais equipa que o Inter, embora o Inter, em termos individuais, também tenha aqui um ou outro jogador que são incomparavelmente grandiosos. Mas, em termos de coletivo, o Benfica acredito que seja superior e consiga superar este adversário, que será o nosso adversário dos quartos de final, Inter de Milão. Gostaria de saber também a vossa opinião. Vocês estão satisfeitos com o Inter? Preferiam um outro clube? Vamos falar um pouco sobre isso. Aliás, também há que referir que o Benfica era o clube que todos os clubes queriam defrontar. E, portanto, eu acho que isto deve servir de incentivo para o Benfica provar que, por vezes, nós nem sempre devemos querer aquilo que sonhamos. Portanto, os clubes estão a sonhar com o Benfica. Estão a sonhar em defrontar o Benfica porque pensam que o Benfica é o clube mais fácil. E, portanto, vamos tornar desse sonho deles um pesadelo. Fazer com que esse sonho que o Inter teve, que era jogar contra o Benfica, se torne um pesadelo e que eles sejam eliminados de forma pesada nestes quartos de final da Champions. É isso que eu desejo ao Inter de Milão. Em relação ao jogo contra o Guimarães vem de uma derrota contra o Aroca, uma derrota surpreendente, porque o Vitória de Guimarães é um clube que está a fazer um bom campeonato, treinado pelo ex-jogador, ex-defesa central Moreno, que é um jogador que fez história no Vitória de Guimarães. São o 5º classificado atrás do Braga. Foi uma equipa que nos apresentou dificuldades no jogo em Guimarães. Eles normalmente jogam com 3 centrais, num esquema de 5-3-2, e normalmente o Benfica tem algumas dificuldades com esquemas de 3 centrais. Acredito que desta vez o Benfica tenha a lição bem estudada e, apesar de não termos Fredrik Ostens lesionado, nem Ristic já está lesionado há algum tempo. Aliás, o Fredrik Ostens está suspenso. O Ristic é que está lesionado. Apesar de não termos alguns jogadores, acredito que possamos... E que o Rafa, que recuperou, mas ainda não está a 100%, mas apesar de não estar a 100%, eu acredito que ele vá a jogo. Apesar disso, acredito que o Benfica possa superar o Vitória de Guimarães em casa. O jogo será amanhã às 18 horas no Estádio da Luz, transmissão BTV. Mais um jogo que vai ter lotação esgotada com certeza, devido ao horário. Portanto, 6 da tarde é um horário perfeito para um jogo de futebol. Sábado, portanto, um dia de semana, o pessoal, a maior parte das pessoas, tirando por acaso no meu caso, eu trabalho por turnos, mas quem trabalha num trabalho dito normal tem a possibilidade de ir ao jogo. E, portanto, é um horário bom, um horário que respeita ao futebol e uma transmissão BTV, portanto, acredito que muita gente esteja ligada ao jogo e a ver o jogo e a seguir o jogo com atenção, porque se nós vencermos o Guimarães, podemos aproveitar do eventual deslize que o Porto tenha nesta jornada contra o Sporting de Braga.
Gostaria também de saber a vossa opinião. Vocês acham que o Fredrik Oshens vai ser uma ausência notada no jogo contra o Guimarães ou acham que os jogadores que vão entrar se farão o suficiente para colmatar essa ausência de peso? Em relação também ao Gilberto, o Flaweb afirmou que o Gilberto já tinha dado sim ao Flamengo, que iria receber cerca de 90 mil euros por mês, com um contrato de 3 anos. Hoje veio no Jornal Record, salvo erro, um desmentido. O Jornal Record diz que falou com o agente do jogador e que o agente negou este negócio. O agente do Gilberto disse claramente que não há qualquer acordo com o Flamengo. Portanto, não sei onde é que está a verdade. O Jornal da Bola também fez uma notícia sobre a possibilidade do Gilberto sair. Portanto, o que parece-me facto é que existem clubes interessados no Gilberto, nomeadamente o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Grêmio. É um jogador que tem cartel no Brasil, é um jogador que está a fazer boas épocas no Benfica. Aliás, ele, se chegar contra o Guimarães, pode atingir a marca dos 100 jogos pela camisola do Benfica. Vai na terceira temporada no Benfica e é um jogador que tem uma boa participação no Benfica, não é titular indiscutível, mas ele tem uma média de 35 jogos por época. Ele este ano vai com 28 jogos. Está muito perto de atingir a marca média de jogos que ele faz por temporada. Vai com 4 golos e uma assistência. Ou seja, a melhor época que o Gilberto teve em termos de números no Benfica foi a sua segunda época, onde fez 35 jogos, 4 golos, aliás, 4 golos e 3 assistências. O Gilberto este ano já atingiu a marca dos golos que conseguiu ano passado, 4, e em termos de assistências vai com uma, portanto o seu máximo foi 3, portanto está a 2 a atingir o seu melhor registro. Se formos analisar os minutos de jogo que ele joga, é verdade que não é titular indiscutível, mas, por exemplo, ele ainda a 20 de fevereiro, portanto, há relativamente pouco tempo, foi titular no Benfica 3, Boa Vista 1, onde fez 84 minutos. Jogou 27 minutos contra o Bruges, para a Liga dos Campeões, no dia 7 de março, e entrou a 1 minuto do fim contra o Marítimo, neste último jogo. Portanto, é um jogador que tem participação, não sem titular. E nesse sentido eu acho que ele deve se manter, até porque é a nossa alternativa ao Alexander Ba. E como ainda estamos na Champions, ainda temos o campeonato para conquistar, não me parece que o Benfica negocie o Gilberto, ainda para mais por empréstimo, que é o que se tem falado, nesta altura da época. Acredito que no final da época se possa entrar numa negociação, mas nunca nesta altura da época, no meu entender. O mercado brasileiro, de referir que fecha a meio de abril, portanto ainda os clubes brasileiros ainda têm tempo para negociar. O Flamengo, a notícia que o Gilberto poderia ir para o Flamengo faz algum sentido, porquê? Porque o Mateuzinho, o Varela e o Wensley, que são os defesas direitos do Flamengo, estão os 3 lesionados. E para além disso, os 3 são inferiores ao Gilberto, por isso faz algum sentido esta notícia do Gilberto estar associado ao Flamengo. Agora, o que não faz sentido é o Gilberto ser nesta altura da época, até porque é um jogador de qualidade e é uma alternativa válida ao titular e até mesmo um concorrente direto que pode entrar no 11 a qualquer momento do Benfica. Bom, acho que já falei tudo. A convocatória de Roberto Martínez convocou os 3 jogadores que foram ao Mundial, portanto João Mário, António Silva e Gonçalo Ramos, sem surpresas. Ele falou que o Rafa não o convocou porque ele falou com o Rafa e que o Rafa afirmou que não quer voltar à seleção e que ele respeita essa decisão. Em relação ao Florentino, poderia ter sido convocado, não o foi. O Roger Smith também teceu declarações na conferência de imprensa em relação a isso e disse que o Florentino está a fazer bom, não por estas palavras, mas basicamente a mensagem é esta, que o Florentino está a fazer bons jogos, que é muito jovem e que com a consistência vai acabar por, com a consistência e com os minutos que ele vai tendo, vai acabar por ser inevitavelmente convocado à Seleção Nacional. O Gilberto também não foi convocado à Seleção Espanhola e isso é uma má notícia para o Benfica, porque um dos objetivos do Gilberto é ser uma peça importante na Seleção Espanhola. E o facto de ele estar no Benfica poderá, no fundo, Grimaldo poderá considerar um entrave a ir à seleção, porque ele está a fazer a sua melhor época de sempre, está a fazer uma época extraordinária, é constantemente nomeado para a equipa da semana da Liga dos Campeões e mesmo assim não é convocado para a seleção espanhola. E portanto, na cabeça do Grimaldo poderá estar eventualmente, não sei, não estou na cabeça dele, não faço ideia, mas suponho que ele pode pensar assim, bem, eu estou no Benfica, estou a fazer uma época extraordinária e não sou convocado. Será que se for para a Liga Inglesa ou para uma liga com mais visibilidade, será que já serei convocado? Ele poderá ter isso em mente e poderá ser um fator que pese contra o Benfica, o facto de ele não ser convocado para a seleção espanhola. O que é uma completa injustiça, porque o Grimaldo, neste momento,
é dos melhores defesas esquerdos da Europa. Portanto, acho que de facto é uma injustiça a sua nova convocatória para a seleção espanhola. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, fiquem à vontade para comentar. Até uma próxima e viva o Benfica!